Olá, minhas pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem pela graça de Deus. Como a Tainá disse, nós estamos aqui para falar um pouquinho hoje com o pastor Léo Campanha. Acho que tem uma semana que ele foi ordenado pastor e glória a Deus pela vida dele, que Deus continue abençoando ele nessa nova jornada da vida aí, que ele seja muito usado, seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas. Seja bem-vindo, pastor Léo, que muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco para falar sobre um tema meio carrancudo, né? Mas um tema que é bíblico e que vamos falar no decorrer do programa hoje, vamos falar sobre ele, debruçar sobre ele e explicar melhor essa questão. Mas, boa tarde, pastor, tudo bem? Léo, eu acho que tá desligado, o seu som não tá saindo. Dá uma olhadinha aí no microfone. Isso, agora sim. Então, boa tarde, Samuel. Vamos debater sobre esse assunto. Debater não, né? Na verdade, trazer alguns esclarecimentos. É um assunto bíblico, né? Uma doutrina bíblica, não é invenção de mente humana. É basicamente a sistematização de algumas verdades, né? Trazidas aí para nós nas Escrituras, né? E pelo que o próprio tema vai sugerir, é um assunto muito belo, né? Ao longo do programa a gente vai conversando sobre isso e a gente vai entender a beleza dessa doutrina. É verdade, é verdade. Como a gente já conversou essa semana, né? Semana passada, não é um assunto difícil, mas é um assunto duro para aceitar, né? Mas é um assunto fácil e um assunto que está em toda a Escritura. Léo, para a gente começar já o nosso bate-papo hoje, você poderia nos falar o que é perseverança dos santos? Certo. Esse é um tema, como a gente já colocou, expresso nas Escrituras, mas a ideia da perseverança dos santos é de que Deus sustenta, Deus conduz, Deus preserva, e por isso o santo persevera até o dia da sua salvação, ou seja, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, aquele que recebeu vida, aquele, como Efésios 2 vai falar que estava morto em delitos e pecados, ganha vida vinda do alto. Quando o Espírito, então, coloca um coração de carne no lugar de coração de pedra, ele passa, então, né, num segundo momento, a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de maneira genuína. É a ideia, então, de que Deus preservará essa pessoa até o dia final. Isso significa que aquele que foi salvo por Cristo, né, nós vimos aqui no Sempre Juntos que a salvação é pela graça, aquele que foi salvo, então, de maneira graciosa por Deus, não poderá perder a sua salvação. Tá certo? Então, a ideia da perseverança dos santos é que Deus, então, cuidará dessa pessoa, né, desse crente, então, que já recebeu vida, até o dia final, para que ele possa receber a salvação no último dia. Entendi, Léo. E esse é um dos 5 pontos da sistematização da teologia apresentada por Calvino, né? E que ele bebeu dos pais da igreja e que, consequentemente, eles beberam também da Bíblia, né? Eles vieram da Bíblia esses conceitos, a teologia em si, né? Léo, esse tema é muito debatido pelos cristãos. A gente vê muito nas redes muito debate sobre a soterologia, né? A doutrina da salvação, e muitos posicionamentos contrários e até brigas desnecessárias, né? Eu creio assim que você pode ter um pensamento diferente, mas isso não pode levar a uma desunião, né? A uma briga, a um conflito. Mas você poderia nos falar quais são as maiores dificuldades que essas pessoas elas encontram, principalmente aquelas que não creem, né, nessa doutrina da perseverança dos santos? Então, Samuel, quando a gente olha para as pessoas que não acreditam na perseverança dos santos, a gente vai começar, como você já apresentou, a ideia de um problema soteriológico, né? Então, a ideia da doutrina da salvação, porque essa pessoa vai crer que ela, pela sua obediência, ela conquista a sua salvação. Então, a pessoa que entende
que a salvação é pelas obras, e aqui a ideia de obediência a Deus, né, ela vai ter uma dificuldade em conceber a doutrina da perseverança dos santos, porque isso pressupõe que é Deus quem o preserva, sendo que, na verdade, ele acredita que é ele, né, quem consegue ser salvo. Então, é difícil para alguém que crê dessa maneira abraçar a doutrina da perseverança dos santos, porque traria uma incoerência teológica. Ela pensa a respeito da salvação conquistada, e, ao mesmo tempo, ela teria que aceitar que Deus a preserva ao longo dessa jornada, né? Então, as pessoas tendem a ter uma dificuldade com isso, num primeiro momento, por conta desse conflito, da maneira como a salvação ela é obtida. Num segundo momento, até por uma má compreensão do que essa doutrina traz, as pessoas podem achar que transmite a ideia de que, uma vez que Deus me preserva, eu posso viver de qualquer maneira. Então, para essas pessoas, parece ser incoerente que uma pessoa que foi salva viva de qualquer forma, de uma maneira pecaminosa, de maneira uma vida deliberada de pecados, e ela afirma, então, que está sendo preservada por Deus mesmo assim. Desse pensamento nós compartilhamos, nós achamos de fato que é difícil, né, e não parece ser biblicamente coerente, alguém que foi verdadeiramente salvo por Deus, que ele continue na mesma vida de pecados que ele tinha antes, né? Então, nós entendemos que a transformação, né, uma vez que, sendo salvos, né, então o Espírito regenerou, existe uma transformação no coração, existirá uma mudança prática de vida. Então, nesse sentido, a gente concorda, né? Não parece fazer sentido viver uma vida de pecado deliberado e afirmar que está sendo preservado por Deus. Mas, qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é que, se nós olharmos para a nossa vida, e aí eu falo tanto da minha quanto da sua, que nos acompanha, quanto o próprio Samuel aqui, quando nós olhamos para a nossa vida, e eu creio que se a gente pegar hoje, nós estamos aí 2h30 para 3 horas, e a gente fizer uma análise da hora que a gente acordou até agora, quantas vezes você já pecou? Quantas vezes eu já cometi algum pecado? Isso mostra que nós somos incapazes de levarmos uma vida que seja completamente sem pecado. Por que eu estou trazendo isso? Porque é impossível que nós optemos por não pecar daqui até o fim da nossa vida. É impossível que nós consigamos perseverar pelas nossas próprias forças. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre textos que nos mostram isso, e quando nós olhamos para a vida prática, para a sua vida, para a minha vida, eu quero que você coloque um pouco aí a mão na sua consciência e reflita a respeito do seu dia, a quantos pecados nós já não cometemos. Alguns de maneira intencional, outros nós acabamos nem percebendo, né? Outros foram muito instintivos numa ação de reflexo. Então, isso mostra, né, que, por mais que não seja coerente uma vida de pecado deliberado, nós ainda cometemos pecados. E aí, por isso que fica esse conflito entre... É difícil para algumas pessoas entenderem a perseverança dos santos, mas a vida prática mostra que, se Deus não nos preservar e não fizer com que nós perseveremos, nós não chegaremos até o dia final, né? Nós desfaleceremos no caminho, nós nos desviaremos dele, né? Então, eu creio que é por isso, Samuel, que é um pouco aí complicado, né, para algumas pessoas a crer nessa doutrina. A gente vê realmente as pessoas tendo essas dificuldades, né, Léo, no dia a dia, principalmente quando vêm de outras denominações. A gente vê aqui, por exemplo, pessoas que vieram de outras denominações que não acreditavam na soteriologia reformada, né? E a gente vê muitas perguntas assim que para nós é tranquila já, né? A gente consegue responder, mas a gente vê que são perguntas básicas, mas que geram muitos conflitos, né, na cabeça dessas pessoas. Mas a gente vai tentar aqui destrinchar textos bíblicos, falar sobre o tema, explicar algumas questões que possam ficar em dúvida na mente de vocês. E até, se vocês quiserem, comentem, falem um pouco mais também conosco aqui no chat, e nós estaremos tentando ajudá-los da melhor maneira possível. Léo,
Você veio falar para mim sobre perseverança dos santos, veio falar para mim que é Deus quem nos sustenta, né, com relação à salvação. E talvez o nosso ouvinte, as pessoas que estão nos assistindo agora, tenha certa dificuldade, mas e qual o meu papel, né? Eu tenho alguma responsabilidade quanto a isso também? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Léo, qual a relação entre a perseverança dos santos e a responsabilidade humana? Certo, Samuel. O que nós não podemos incorrer em partir de raciocínios que não sejam bíblicos, certo? Então, esse é o grande desafio da vida do cristão, é de que nós pensemos de maneira bíblica em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente pensa em soberania divina, né, que está relacionada então à perseverança dos santos e à responsabilidade humana, que também está relacionada à perseverança dos santos, a gente não pode colocar essas duas verdades em conflito. E por que isso? Em primeiro lugar, nós temos que partir do pressuposto, isso é um pressuposto básico para alguém que é cristão, né, que a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela, por consequência disso, nós sabemos que ela é inspirada pelo Espírito Santo, por consequência disso, ela é inerrante. Ela não possui nenhum erro dentro do seu corpo. As Escrituras são perfeitas. Deus escolheu revelar para nós tudo o que está contido aqui. Deus poderia ter revelado outras coisas, ele poderia ter escolhido outros aspectos a serem revelados. Existem coisas que nós não temos conhecimento, porque Deus não quis revelar, mas ele quis revelar o que está aqui. Esses 66 livros que foram preservados ao longo de toda a história. Então, se ela é inerrante, e como diria o pastor Hernandes, ela nós temos então que olhar para ela e aquilo que ela fala que é verdade, é verdade. Aquilo que ela fala que é daquela maneira, é de fato daquela maneira. Então, se a Bíblia afirma duas coisas que aos nossos olhos podem vir a parecer contraditórias, elas não são. Somos nós que não temos, então, condições de interpretar corretamente esses aspectos, ou de compreender corretamente esses aspectos. Por exemplo, a Bíblia fala que existe um Deus, mas, ao mesmo tempo, ela fala para nós, então, que são três pessoas que são um Deus. Como que três são um? Ou como três é um? Nós não conseguimos entender. Mas nós sabemos que a Trindade é verdadeira e nós sabemos que existe um único Deus. Certo? Então, quando a gente começa a olhar para esse tipo de afirmação, nós temos que ficar com a Bíblia. E agora, quando nós pensamos na responsabilidade humana e na perseverança dos santos, nós temos uma situação parecida com isso. E por quê? Porque a Bíblia fala que é Deus quem nos preserva, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos preserva, é Deus quem nos conduzirá até o dia final, na segunda vinda de Cristo, onde todas as coisas serão resolvidas, a criação será redimida, nós seremos salvos. Então, a Bíblia fala isso. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia afirma que eu e você temos que buscar uma vida de santidade. A Bíblia fala que eu e você devemos fugir da tentação. A Bíblia fala que eu e você devemos resistir ao diabo. A Bíblia fala que eu e você, por sermos filhos de Deus, um Deus que é santo, devemos ser santos. Então, a Bíblia, ao mesmo tempo, deixa claro que eu sou responsável pelos meus atos. Ao mesmo tempo que é Deus quem me salva, ao mesmo tempo que é Deus quem me preserva, ao mesmo tempo que o Espírito move o meu coração e vai me conformando à imagem de Cristo, ao mesmo tempo, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu tenho, então, a liberdade de agir, eu tenho uma liberdade de escolha que é condizente com a minha situação espiritual. Certo? Então, nesse sentido, a gente precisa olhar para essas duas verdades e afirmar: são verdades, e elas convivem juntas. Ao mesmo tempo que Deus me preserva e me faz perseverar, eu tenho que buscar a minha vida de santidade, eu tenho que, dia após dia, ler as Escrituras, ter uma vida de oração e, então, ter uma vida de ações que são condizentes aos padrões bíblicos. A buscar, então, ser conformado à imagem de Cristo, ser cada vez mais parecido com Ele. Então, quando nós olhamos para isso,
é que nós temos, então, a responsabilidade de uma vida de santidade. Nós temos uma responsabilidade de abandonar o pecado. E se nós somos salvos pela graça, e nós somos, se nós somos preservados por Deus, e nós somos, e ainda assim nós cometemos alguns pecados, isso também não significa, pelo fato de Deus me preservar até o final, de que eu não sofrerei as consequências desses pecados. Então isso é algo muito importante para a gente ter em mente. Porque muitas vezes as pessoas acham, né, tem uma compreensão um pouco equivocada dessa doutrina bíblica, de que se Deus vai me preservar, nada de ruim vai acontecer comigo. Ou os meus atos não terão consequência. E, na verdade, isso é uma mentira. Parece estranho, né? Na verdade, isso é uma mentira, mas nós sofremos as consequências dos nossos pecados. Os pecados, eles possuem consequências na nossa vida diária. Então, quando nós pegamos homens de Deus ao longo das Escrituras, que nós temos evidências fortes de que eles foram salvos, como, por exemplo, Davi, nós vemos que ele foi preservado por Deus até o dia final, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que Davi cometeu grandes atrocidades, ou seja, ele incidiu em grandes pecados, e, ao mesmo tempo, Deus o perdoou e também manteve as consequências dos seus pecados. Olhando para o exemplo clássico, Davi adulterando com Batseba. Quando Davi se arrepende, quando ele cai em si, quando ele entende o grande erro que ele havia cometido, ele se arrepende, ele pede perdão, Deus ouve, né? Deus responde como que havia perdoado Davi, mas ao mesmo tempo Deus fala que não removeria as consequências do pecado. Então, como consequência, aquele filho fruto do adultério seria morto. A espada jamais se apartaria da casa de Davi. Então, nós temos ali casos de incesto entre irmãos, nós temos ali Absalão tentando um golpe contra Davi, ou seja, o próprio filho tentou matar o pai. Veja como, mesmo sendo preservado e perseverando até o final por conta da ação divina, Davi sofreu as consequências do pecado. Ele deu sinais de arrependimento. Ele mostra, então, mudança na sua vida. E é isso que nós precisamos, então, entender com responsabilidade humana dentro da realidade da perseverança dos santos. Deus é soberano e o homem é responsável. São duas verdades bíblicas, por mais que você não entenda e que eu não entenda, nós sabemos que é verdade. E aí nós descansamos naquilo que Deus revela. Porque nós, por conta dos efeitos do pecado e por conta da nossa mente, da nossa compreensão ser limitada, nós então ficamos alheios a alguns entendimentos mais profundos, né, que fogem ao nosso raio, né, ao nosso alcance de compreensão. E é aquela questão, né, Léo, do já e ainda não, né? Somos salvos, mas ainda não, porque Cristo ainda não veio buscar a sua igreja, né? Então nós no céu sim teremos o corpo glorificado e de fato nós viveremos de forma de que não pecaremos mais, né, no céu. Mas enquanto estamos aqui na terra nós ainda temos essa tendência, né? E uma coisa que você estava falando aí, eu estava lembrando ontem que eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, o Cícero, e a gente estava falando sobre salvação, né? Tem algumas igrejas que usam textos errados e corrompem alguns. E ele estava falando que tinha um pastor que disse que ia refutar a doutrina da salvação com um versículo único. Um único versículo, né? Ele falando, né? Usou Efésios 2:8. E ele só usa o primeiro trecho do texto, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Olha aí, quem salva é a fé. Só que ele não terminou o versículo, né? E o que o versículo vai dizer, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, ou seja, nem a graça, nem a fé e nem a salvação vem do homem, mas vem do próprio Deus. Então a gente tem que ter essas questões claras na nossa mente, né? E descansar, como o Léo disse, o seu coração nas verdades bíblicas, porque elas são verdades
para a nossa salvação, para o nosso consolo e para o nosso direcionamento na vida. E outra questão também, né, Léo? Quando nós temos o coração moldado e transformado, né, tirado aquele coração de pedra e o coração de carne, nossa tendência agora é fazer a vontade de Deus e buscar, né, santidade. Foi isso que o apóstolo Pedro fala, né, em uma de suas cartas, quando escreve, né? Nós somos criaturas, nós somos feituras de Deus, né? Ele nos transportou das trevas para a sua luz e agora somos sacerdócio real, né? A fim de proclamar as verdades bíblicas, o que Deus tem direcionado para as nossas vidas. Então, a gente tem que descansar mesmo nas Sagradas Escrituras. Léo, a gente falou já algumas questões aí sobre perseverança dos santos, o que é, quais são as maiores dificuldades que as pessoas encontram com relação a essa doutrina. Você acabou de falar aí para a gente sobre a questão da soberania de Deus, né, na perseverança dos santos e a responsabilidade humana nessa questão. Mas eu queria combinar com você e a gente bater mais um papo para você mostrar alguns textos bíblicos, né, que atestam a essa doutrina da perseverança dos santos. Certo. Uma primeira coisa, né, eu acho que a gente precisa estabelecer aqui é como que a teologia é feita, no sentido de como que nós devemos nos achegar às Escrituras para compreendermos aquilo que Deus revelou para nós. Uma primeira coisa é, o que é doutrina? Né? Muitas vezes as pessoas têm preconceito com doutrina, mas doutrina é a sistematização de um ensino bíblico. É aquilo que Deus revelou para nós, sistematizado, né, para que nós possamos, então, compreender essas verdades. Isso é uma primeira coisa. Uma outra coisa é que nós não podemos, isso é um erro hermenêutico, né, um erro de interpretação bíblica, fazer teologia com apenas um texto isolado. Nós não podemos pegar um único texto que parece dizer algo que nós cremos e, a partir desse texto, falar assim, então, essa daqui é uma doutrina bíblica. Qual que é a abordagem correta quando nós estamos estudando as Escrituras? Nós devemos partir da interpretação de textos mais simples, mais fáceis, para os textos mais difíceis. Né? Então, a gente tem que partir nessa crescente. Nós temos que fazer uma outra análise da quantidade de textos, ou seja, eu tenho 10 textos que parecem me falar uma verdade A, né? E falam uma verdade A. E eu tenho um texto, então tenho 10 que falam a verdade A, e eu tenho um texto que parece me dizer uma verdade B, que é oposta à verdade A. A minha pergunta a você é, qual texto será que está certo? Na verdade, não é o texto, é a interpretação. Qual interpretação será que está certa? Aquela que toma como base 10 textos ou aquela que toma como base um texto? Eu acho que você concorda comigo, né, que a interpretação correta vai ser aquela que tem a maior quantidade de textos interpretados dentro do seu contexto, né, de maneira coerente e correta. Né? Então, o que nós devemos, qual deve ser a nossa postura diante das Escrituras? Quando eu tenho um texto que parece me dizer uma verdade contraditória a alguma outra doutrina bíblica, eu devo olhá-lo, eu devo analisá-lo, buscar compreendê-lo à luz dos outros textos mais simples e da grande quantidade de textos que nós temos. Tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque nós temos muitos textos, mas muitos textos que vão falar sobre a perseverança dos santos. São tantos textos que eu escolhi apenas 6, tá certo? Já é bastante texto, mas são apenas 6 de um escopo muito maior de textos que nós temos nas Escrituras. E eu escolhi aqui alguns textos que a gente parte desde o Antigo Testamento, a gente vai passar pelos Evangelhos, a gente vai passar por cartas paulinas, a gente vai passar por Hebreus e nós vamos chegar até a carta de Pedro. Então, nós vemos uma verdade que permeia toda a Escritura. Não é algo isolado, é algo constante, é algo que Deus nos fala desde o início. Tá certo? Então, o primeiro texto que eu quero abrir com vocês, eu estou aqui com a Bíblia aqui no meu colo. Eu vou pedir até a paciência de vocês, em algum momento eu tenho que dar uma pesquisada aqui, abrir outro texto, né? Então, em Jeremias, capítulo 32, verso 40, vai dizer assim: farei com eles aliança eterna. Então, é Deus que está falando. Eu farei aliança. Ele não está falando que vai ser uma aliança recíproca, é Deus quem faz aliança. Aqui nós já vemos a
salvação pela graça. Farei aliança com eles, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Se é Deus quem está agindo, se é Deus quem está colocando no coração, se é Deus que está proporcionando todo o ambiente para que o povo dele não se aparte dele, quem está preservando, quem está perseverando esse povo até o final, é o próprio Deus. Vejam, um texto extremamente claro ali no profeta Jeremias. Agora vamos dar um salto, um dos textos mais belos que eu considero das Escrituras, em João, capítulo 10. Então, João, capítulo 10, versos de 22 a 33. Tá? Eu trouxe de 22 a 30, um texto um pouco maior, alguns versículos, mas que nós vamos ver aqui a salvação pela graça, que foi apresentada no Sempre Juntos, associada à perseverança dos santos. Tá bom? Olha que texto belo. Então, está escrito assim na palavra do Senhor: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. É Deus quem dá, é Cristo quem está falando aqui. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha que texto belo. Então, Cristo fala aqui que o Pai quem deu, Cristo fala das minhas ovelhas, Ele possui as ovelhas, Ele fala e as ovelhas reconhecem. Eu lhes dou a vida eterna, é Cristo dando a vida eterna, jamais perecerão. E ele vai completar essa frase com: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, nós estamos na mão de Cristo, nós estamos seguros, porque Cristo, e nós lembramos que Cristo possui duas naturezas, né? Ele é 100% homem, 100% Deus, e sendo 100% Deus, ele é onipotente. Ninguém pode, então, suplantar aquilo que Cristo se propõe a defender. Ninguém pode derrotar a Cristo. Então, Cristo diz que da mão dele ninguém arrebata. E aí depois ele vai falar, né, que aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos protegidos por Deus Pai e Deus Filho. Né? Nós sabemos que o Espírito está agindo, então nós temos a Trindade agindo na perseverança dos santos. Olha que coisa maravilhosa. Está aqui nas Escrituras, isso aqui não, tranquilo, tá certo? Não é nenhum grande teólogo que fez isso, esse é o teólogo, é o próprio Cristo falando. Né? É o Deus encarnado trazendo a nós esse conhecimento. Agora, pulando dos evangelhos para cartas paulinas, vamos ali na carta aos Romanos, capítulo 8, versos de 33 a 35. Romanos, capítulo 8, versos de 33 a 35. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja, essa última pergunta retórica de Paulo é: nada nos separará do amor de Cristo. Veja, se nós somos justificados por Ele, ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos separar, ninguém pode, então, frustrar a salvação que Deus nos deu. Não tem como nós perdermos a salvação, porque é Cristo quem nos justifica. É Deus quem nos preserva e faz com que perseveremos. Meus irmãos, o texto aqui ele é bastante claro, né? Mas vamos continuar, vamos para outra carta paulina aqui, Filipenses, então já a carta da prisão, né? Uma das cartas da prisão. Filipenses, capítulo 1, verso 6. E esse aqui também bastante enfático, né? Nós vimos ali
em João 10, Jesus Cristo falando que ele tem as ovelhas, que as ovelhas ouvem a voz dele e que ele as preserva na mão dele ninguém arrebata, certo? Olha Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, se você foi regenerado pelo Espírito Santo, se você ganhou um coração de carne no lugar do coração de pedra, se você reconhece de forma genuína Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem como a boa obra que foi iniciada, que ela não seja concluída. Se a boa obra que foi iniciada por Deus, ela não for concluída, isso significa que Deus foi incapaz de fazer alguma coisa. Isso significa que Deus foi imperfeito em algo que ele fez. E isso é impossível, meus irmãos. É impossível que Deus tenha algum dos seus planos frustrados. É impossível que as obras de Deus sejam frustradas ou incompletas ou imperfeitas. Mais uma vez, Paulo, sendo inspirado e conduzido pelo Espírito Santo, deixa de maneira muito clara que, graças a Deus, que nós somos preservados por Ele. Graças a Deus por isso. Porque não depende de nós. Definitivamente não depende de nós. Vamos avançar mais um pouco? Vamos em Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 14, né? Olha só o que o texto fala. Porque, com uma única oferta, a oferta do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqui nós temos de maneira muito clara a doutrina da santificação. Então nós temos a nossa santidade posicional, com uma oferta única. Cristo já aperfeiçoou para sempre. Ou seja, em Cristo, Deus nos vê perfeitos. Quem que está sendo visto de maneira perfeita? Quantos estão sendo santificados? Ou seja, nós em Cristo somos vistos como santos, perfeitos, mas nós ainda, em vida, nessa terra caída, sofrendo a influência do pecado, estamos sendo santificados. Existe um aspecto posicional e existe o aspecto processual, né, da santidade. Mas nós vemos que se Cristo morreu e já nos tornou perfeitos, qual é a chance de nós não chegarmos no final? Nós, mais uma vez, estamos falando da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se ele falhou nisso, ele pode ter falhado em qualquer outra coisa. Mas nós sabemos que ele não falhou. Porque nós sabemos que ele é o Deus encarnado, que ele é perfeito em toda a sua obra. E para encerrar, um texto que eu gosto bastante também, né, meu apóstolo preferido aqui, Pedro, né, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Está escrito assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Já vamos analisar o primeiro verso. Foi Deus, segundo a sua muita misericórdia, que nos regenerou. Ou seja, nós somos passivos nessa ação. É Deus quem age, é Deus quem nos regenera. E nós sabemos que é o Espírito quem atua no nosso coração. E essa regeneração só foi possível por conta da obra de Cristo. As 3 pessoas da Trindade envolvidas aqui no processo de salvação. Então, nós somos regenerados para uma viva esperança. O que será que é essa esperança? Essa herança, aí ele muda agora de esperança para herança, né? Então, mediante a ressurreição, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, essa herança está no céu, esperando aqueles que foram regenerados para uma viva esperança. Essa viva esperança, então, aponta para essa herança que está nos céus. E quem são esses vós outros do final do verso 4? Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos guarda. É o poder de Deus que nos guardará para que, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, a salvação completa na nossa vida acontecerá no final da nossa trajetória ou na segunda vinda de Cristo. E isso só é possível porque Deus nos preserva com o seu poder. Isso é possível porque Deus nos conduz nesse caminho para que nós possamos, então, receber essa herança que não se corrompe,
essa herança que está guardada no céu. E aí ele vai continuar no texto, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, essa herança que está guardada, essa herança que não se corrompe, essa viva esperança para a qual nós somos regenerados, ela só é possível porque Deus nos preserva. E essa herança é a salvação da nossa alma. Essa viva esperança que nós devemos ter é a salvação da nossa alma no dia final. Então, eu trouxe aqui apenas alguns textos, dentro da quantidade de textos que nós temos nas Escrituras, que tratam a respeito da perseverança dos santos. Foram 6 textos que expõem de maneira muito clara que é Deus, então, quem age em nosso favor para que nós possamos, então, ser salvos da condenação eterna. Sensacional, Léo, sensacional. A gente deveria falar menos, né, e escutar mais o que a Bíblia tem para nos ensinar, né, sobre isso. A gente tem que deixar de falar, né, sem base do que está falando e deixar que a Bíblia fale, buscar na Bíblia, na palavra de Deus, esse conteúdo e esse entendimento sobre esse assunto. Léo, você estava falando e a Cristiane aqui no chat também estava colocando outros textos, né? Sensacional. Ela colocou Romanos 30, né? Se você começou a ler a partir do 33, ela botou o 30 também, e também adicionou também Efésios 1:4. Como a gente disse, como o Léo disse, né? Existem vários textos que falam sobre esse tema. E a gente tem que realmente se esmerar mais em conhecer a Deus e se aprofundar mesmo nas Sagradas Escrituras. É ela que responderá a essas perguntas sobre os assuntos diversos que nós temos dúvidas em mente ou queira aprender. É na Bíblia que nós temos que buscar esse conhecimento e buscar conhecer profundamente a Deus e ao que Ele quer para nossas vidas. Samuel, Oi. Só para a nossa irmã complementou aí com os textos, né? Muito bom, de fato é isso mesmo, né? Nós temos vários textos. Só para retratar aqui qual que foi o cuidado que eu busquei ter aqui, é para trazer textos de diversos autores inspirados pelo mesmo Espírito. Então, nós vemos a coerência bíblica em autores de um profeta maior lá, Jeremias. Então, desde o Antigo Testamento, eu poderia trazer textos anteriores até, depois passando, né, pelos evangelhos, né, ali em João, passando pelas cartas paulinas, como você mencionou também, né, outros versos do capítulo 8 de Romanos, Efésios, né, outra carta paulina. Aí passamos por Filipenses. Aí nós fomos para Hebreus, né, autor desconhecido. Nós passamos por Hebreus e depois nós chegamos, então, em Pedro. Então, só para mostrar que o Espírito é o mesmo, que a revelação é perfeita e que essa verdade bíblica, que nós chamamos de doutrina, né, uma doutrina bíblica da perseverança dos santos, ela, de fato, nos foi revelada por Deus, né? A gente, ao longo da história, vai ter pessoas que sistematizam esse conhecimento, mas nós vemos que isso claramente vem de Deus, né? Bênção do céu, bênção do céu. E você que está participando conosco aí, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui e aprendendo mais das Sagradas Escrituras. Léo, me tira uma dúvida. Crer na perseverança dos santos, ou na preservação dos santos, é crer que a vida do cristão aqui na Terra será perfeita? Não, né? Essa resposta é simples, né? Não. Mas é importante que a gente tenha a base bíblica para isso. Então, quando a gente olha num dos textos que nós acabamos de ler, Hebreus 10:14, o texto diz que Cristo, né, então, por um único sacrifício perfeito, aperfeiçoou todos os que estão sendo santificados. Se eles estão sendo santificados, isso significa que eles ainda não são perfeitos. Isso significa que eles ainda cometem pecados. Isso significa, então, que eles ainda errarão. Mais uma vez, não parece, né, ser um padrão que as pessoas vivam em pecados deliberados, em uma vida distante de Deus, né? Esses pecados parecem mais acidentes de percurso,
então, com o nosso desejo de buscar uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus, que nós ainda escorreguemos aqui e acolá, né? Naturalmente não é o que nós desejamos, mas a vida perfeita, a santidade perfeita nessa vida, ainda não redimida, não acontecerá. Né? Isso acontecerá, como o Samuel levantou agora há pouco, né? Nos novos céus e na nova terra. Quando, então, Cristo, após a sua segunda vinda, redimir, né? Então, do dia do juízo final, resolve, aqueles que são salvos entrarão no novos céus e na nova terra, aqueles que forem condenados serão lançados no lago de fogo, e nós, então, redimidos, nesse momento, então, completamente salvos, não pecaremos mais. Aí a perfeição estará na nossa vida. Até lá, como o Samuel colocou, nós vivemos o já e o ainda não, nós já usufruímos aspectos dessa realidade futura. Deus é tão misericordioso conosco, tão gracioso conosco, que Ele já nos deixa experimentar antegostos, daquela realidade que nós viveremos plenamente depois da segunda vinda de Cristo. Então, Deus é tão bom para conosco, que já é nessa vida, no mundo ainda caído, Ele nos deixa, Ele nos dá de usufruir de alguns desses aspectos. E a santidade é uma dessas que nós usufruímos. E quando nós olhamos para Romanos 3, o texto nos mostra que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há nenhum homem que busque a Deus, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Então, nós, apartados de Deus, jamais buscaríamos uma vida de santidade. Nós jamais, apartados de Deus, sem a habitação do Espírito, poderíamos ter lampejos de uma vida de obediência. Mas Deus é tão gracioso para com você, para contigo como para comigo, que nessa vida, ainda num mundo caído, influenciado pelo pecado, o pecado ainda exerce de alguma maneira influência no nosso coração, apesar de nós não sermos mais escravos do pecado, mas Deus já nos permite termos lampejos de santidade no nosso dia a dia. Ele já nos dá o privilégio de termos aspectos de obediência na nossa vida, de termos prazer, satisfação em um relacionamento com Ele, em buscar ser parecidos com Ele. Então, resumindo, não existe vida de perfeição nesse mundo caído ainda, antes da segunda vinda de Cristo, mas nós já usufruímos da santidade nessa vida, por conta da graça divina que age em nós. Ai, que bênção. Léo, você falando aí, me veio à mente o texto lá de 1 João, capítulo 2, né? Primeiro, João está escrevendo para aqueles irmãos para ensinar novamente para eles, ou relembrar na mente deles que eles tinham salvação, em Cristo Jesus. E apontar que, diferentemente do que aqueles líderes, falsos líderes, estavam ensinando sobre Jesus, que ele não veio em carne, ele veio parecido como um homem, mas não era um homem, ele veio testificar que não, Jesus é homem, Jesus é Deus. E tem um texto lá no capítulo 2, versos 1 e versos 2, que fala muito o que você disse aí, Léo. Fala assim, olha, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Esse texto, Léo, fala muito o que você estava falando aí, o propósito de João é falar para eles para não pecar, mas se todavia pecar, ter esse escorregão na vida, assim, a gente tem que lembrar que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E isso tem que ficar claro na nossa mente, Nosso propósito na Terra é a santificação, mas isso não significa que em algum momento da nossa vida cristã, da nossa caminhada, não vamos errar em algum aspecto da nossa vida. A gente tem que sempre lembrar que a gente tem que buscar a santificação. E segundo, a gente tem que lembrar que Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados e ir aos pés do Pai pedindo perdão. E, Samuel, quando você coloca aí, quando a gente olha para as cartas de João, a gente também vai ter outros textos, Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja,
não existe perfeição ainda nessa vida. A primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, né? De que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e tudo mais. Então, nós precisamos estar atentos para aquilo que as Escrituras nos dizem. O problema, né, e o pastor Hernandes até falou sobre isso ontem, é que nós muitas vezes vivemos um cristianismo raso, né, falto de conhecimento bíblico, né, falta de entendimento bíblico. Então, é um desafio para mim e para você a buscarmos crescer em conhecimento diante de Deus, né, clamarmos a Ele por graça para entendermos cada vez mais e melhor as Escrituras, né, para que nós tenhamos cada vez mais a vontade, disposição para estudarmos a Bíblia, para que nós tenhamos prazer nisso, né? Então é algo muito importante, né? Para que quanto mais a gente conhece, aí eu lembro daquela passagem, a gente não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Então nós vamos aí nos assemelhar aos bereanos, né? Colocar à prova aquilo que nos é ensinado, né? Bater com as Escrituras e ver se é coerente ou não. É verdade, Léo. Mas, Léo, a gente falou sobre muito agora, né, nesse período, sobre perseverança dos santos, preservação dos santos, né? A gente falou sobre responsabilidade humana, sobre a soberania de Deus. Você nos mostrou aí textos bíblicos que atestam, né, essa doutrina, né, essa verdade bíblica. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são os benefícios práticos para o cristão que entende a doutrina da preservação dos santos? Certo, Samuel. Quando eu penso nessa doutrina, eu olho para a minha história, né? Deus me converteu ali na faixa dos 16 anos, numa igreja neopentecostal, e eu tinha, então, uma preocupação. Na minha mente, às vezes, ela meio criativa, né? Eu, quando criança, era o tipo de criança que, ao atravessar uma ponte de carro sobre um rio, eu ficava pensando como que eu sairia do carro se o carro caísse no rio. Então, eu ia ter que abrir a janela, sair nadando. Aí eu ficava triste, porque provavelmente minha família morreria, a minha bagagem teria ficado no fundo do rio. Então, criança, às vezes, tem uma mente meio fértil. E uma das coisas que eu pensava na minha adolescência era o seguinte: se a salvação depende, então, de mim, da minha obediência, né? Cristo fez a obra que proporciona, que possibilita, mas sou eu, então, com a minha obediência, que vou me apropriar dessa salvação. Qualquer erro que eu cometa vai fazer com que eu perca essa salvação. Então começava a vir um conflito na minha mente de ganhar e perder a salvação. Até aí tudo bem, entre aspas. Porque eu falo assim, não, mas tudo bem, eu vou me esforçar, eu cometo pecado, eu peço perdão. Até que entraram algumas situações hipotéticas na minha mente. E essas situações, elas são meio catastróficas, mas eu acho que vale para a ilustração, que é a seguinte. Imagina que eu estou dirigindo um veículo e eu atravesso, eu furo um sinal vermelho, que por definição é um pecado, porque eu estou desobedecendo a lei dos homens e uma lei que não é contrária às Escrituras. Ao furar esse semáforo, eu entro num acidente e eu morro nesse acidente. Eu cometi um pecado e não tive tempo de me arrepender desse pecado. Essa é a primeira situação. A segunda situação era eu cometer um pecado qualquer e depois desse pecado eu sofrer um infarto fulminante. Também não tive tempo de me arrepender do meu pecado. E situações assim desse tipo, em que o pecado estaria atrelado na sequência a uma morte, mas a ideia é de que não haveria tempo suficiente para um pedido de perdão, um arrependimento genuíno e coisas do tipo. E a conclusão que eu chegava quando eu pensava nisso era: perdi a salvação. Fui condenado. E como que é possível ter paz? Como é possível descansar sabendo que em alguma dessas situações eu perderia a salvação, que eu posso ter lutado a minha vida inteira? Vamos imaginar aqui que fosse possível, que desde os meus 16 anos até a idade que eu tenho hoje, 36, eu tenha vivido uma vida de obediência perfeita, só assim para eu conseguir obter a salvação. E aos 36 anos, depois de 20 anos, eu cometo um deslize, um pecado e morro. Eu então perderia essa salvação. E como que é possível ter paz, então, vivendo assim? Como é possível ter paz? Como é possível descansar,
né? E a Bíblia sempre fala do descanso que nós temos em Deus, da paz que tem origem em Deus, né? Como que é possível usufruir dessa paz e ter um descanso se a salvação depende de mim, da minha obediência? E mais uma vez, a pergunta que eu fiz no começo do programa eu faço novamente agora. Como é possível? Olha para o seu dia. Pensa lá da hora que você acordou até agora. Quantos pecados você não cometeu? Eu gosto muito do que o pastor Nilson fala. Ele fala assim, olha, se a salvação dependesse 50% de Deus, 50% de nós, daria errado. Aí ele vai fazendo, se a salvação dependesse 99% de Deus e 1% de nós, daria errado. Se dependesse 99,99% de Deus e 0,01% de nós, daria errado. Quando nós olhamos para a nossa vida, fica evidente, fica gritante, de que nós não temos força em nós, que não é possível que isso seja feito. Então, como é possível ter paz, como é possível descansar em Deus, quando a salvação, entre aspas, a perseverança dependeria de mim? Um dos benefícios, e aí um benefício maravilhoso, prático, eu sei que a despeito dos meus erros, eu sei que a despeito dos meus vários momentos de desobediência, Deus está me preservando até o final. Deus fará com que eu persevere até o final. A minha salvação não depende do meu esforço. Ela depende única e exclusivamente de Deus. O que isso gerará em minha vida, um coração transformado, é uma busca de obediência como forma de gratidão a Deus. Como uma forma de, já que eu fui transformado, naturalmente minhas ações serão transformadas. Então, como benefício prático que eu vejo, muito simples, né? E para mim, talvez um dos maiores benefícios, que é o benefício que eu quero compartilhar com vocês hoje, é de que eu posso, de fato, descansar em Deus, de que eu serei salvo, porque é o Deus triuno quem me preserva, é o Deus triuno que está agindo nessa perseverança, né? Nós vimos que é o Deus Pai, com o seu poder que nos guarda. Nós vimos que é a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo que possibilita a salvação. E nós vimos que é o Espírito Santo quem aplica em nós a obra redentora de Cristo. Nós temos um Deus triuno, o Deus Todo-Poderoso, trabalhando a meu favor e a seu favor, para que nós possamos chegar no dia final, salvos e ilesos, para entrar nos novos céus e na nova terra. Então, esse, para mim, é um dos grandes benefícios e o benefício que eu queria compartilhar com vocês hoje. Poder descansar de que nós chegaremos no dia final, sem depender das nossas forças. Que bênção, Léo. É incrível, né? Saber e descansar em Deus, entendendo que a salvação não depende de mim. Porque da mesma forma que você fez esses questionamentos, pensou nessas possibilidades ínfimas aí, Léo, eu também pensei em algumas quando eu era mais novo, criança, e, de fato, eu chegava assim, à conclusão que eu vim de uma igreja... Quando eu nasci, meus pais eram de uma igreja pentecostal. Então, eu vi que eu pensava também nessas coisas, né? Eu tinha essas dificuldades. E quando a gente entrou, a nossa família entrou na IPI, a IPI também é uma teologia reformada, pelo menos na época que eu estava nela, né? E eu lembro, Léo, eu e minha irmã, a gente abria o computador, colocava as duas doutrinas, a doutrina arminiana e a calvinista, uma do lado da outra, os textos bíblicos, e eu e ela, a gente começava a ler. Olha, a doutrina arminiana fala nesse texto, vamos ver nesse texto aqui o que ele está dizendo. E a gente pegava na doutrina calvinista o que a doutrina calvinista falava sobre esse texto. E eu vou ser sincero para você que está nos assistindo agora, não há nada melhor do que estudar a Bíblia, do que se aprofundar no conhecimento de Deus, do conhecimento do que Ele tem para nos ensinar. E a gente deve ir sem as nossas lentes, né? A gente tem que ver de fato e entender, ler, compreender o que Deus tem para falar através das Escrituras. E nós, como criaturas dele, devemos nos submeter
à sua vontade, devemos nos submeter ao que ele tem para nos falar e aceitar, porque é a palavra de Deus, é ela que nos conduz para a salvação, é ela que nos conduz para uma vida santa, é ela que nos conduz para uma vida em harmonia e uma vida de integridade. Então, que essa mensagem de hoje, né, esse tema de hoje, nos ajude, né, a entender profundamente o que Deus quer nos ensinar através da preservação dos santos. E nesses momentos tão conturbados da vida, né, possamos descansar em Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, Ele tem guiado as nossas vidas, Ele tem nos direcionado segundo a sua poderosa mão. Léo, nós estamos acabando aqui, infelizmente, o tema tinha muito mais coisas para nós falarmos, mas o tema hoje está encerrando. Eu queria, Léo, que você deixasse algumas considerações finais para os nossos telespectadores sobre esse tema que tem abençoado vidas. Certo. Eu creio que a palavra final é a seguinte: a gente começou o programa falando que essa doutrina é motivo de muito debate. A gente começou esse programa falando que muitas pessoas têm brigado até por conta disso. E eu creio que depois da exposição bíblica tenha ficado claro que essa é uma verdade bíblica, não uma doutrina de homens, é algo que veio direto de Deus. E aí eu quero te convidar a admirar essa verdade bíblica. Eu quero te convidar a olhar para as Escrituras e ver o quão belo é o agir do Deus triuno para que eu e você possamos ser salvos. Ao invés de a gente ficar brigando entre irmãos, porque é possível que irmãos na fé não confessem todas as doutrinas de maneira igual, é possível que eu e o Samuel, e eu creio que sim, que nós temos diferenças de crenças doutrinárias, mas doutrinas secundárias, eu creio que sim. O meu convite a você é olhar para a obra do Deus triuno, o Deus todo-poderoso, o Deus todo-amoroso, o Deus que é santo e que agiu em seu favor e em meu favor, dando o seu próprio Filho para que fosse encarnado, vivesse uma vida de obediência, ele deu a sua vida, sendo crucificado, morto, ressurgiu, está à destra de Deus reinando e nos enviou o Espírito Santo que habita em mim e você, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Pai. Eu quero te convidar, então, a olhar para a perseverança dos santos como algo maravilhoso, onde Deus, sabendo da nossa incapacidade, Ele não nos deixa sozinho, Ele age em nosso favor e nos preservará até o dia final, para que nós possamos, então, usufruir da presença de Deus, livres do pecado, no novo céu e na nova terra. Esse é meu convite para você, nessa tarde. Léo, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui falando sobre esse tema. Muito obrigado também pela participação de você que está nos assistindo. Muito obrigado pela Cristiane, pela Sandra, o Wagner, pela Fátima Oséias, pelo Felipe Lima. Ele disse aqui amém, palavra abençoada e simples. Muito obrigado, Ana Lu Mendes. Você entrou agora, mas o nosso programa está encerrando, mas continue conosco. E se você quiser assistir esse programa, ele vai ficar salvo e nós vamos colocar no nosso canal do YouTube e você pode ter acesso a ele posteriormente, mas continue conosco aí nos acompanhando. Glória a Deus pela sua vida. Gente, nós ficamos por aqui, mas a programação ela continua. Hoje, às 20 horas, nós teremos o Conexão com Deus. Infelizmente, as vagas presenciais já foram todas preenchidas, mas você pode nos acompanhar pela transmissão aqui no nosso canal da IPPTV. Quem falará hoje é o pastor Hernandes Dias Lopes e estará trazendo a mensagem com o tema Triunfando sobre o Medo. Lembrando que hoje será o último Conexão com Deus de 2020. Amanhã também, às 10 horas da manhã, no Manhã IPP, estaremos com a Lídia Dickel falando sobre imaginação com o pastor Jonas Madureira. Que Deus continue abençoando a sua vida e lhe dê várias oportunidades para proclamar o reino dele para os seus amigos de trabalho, seus familiares, seus amigos de infância, sua vizinhança, para as pessoas que estão ao seu redor, para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Tchau, tchau.